no dia do meu casamento com Alexander Hawthorne. Sua meia-irmã Isabelle ameaçou pular de um prédio. Alexander me abandonou no altar, ainda com meu vestido de noiva, para salvá-la. Diante dos olhares zombeteiros dos convidados, anunciei publicamente: estou disposta a me casar com qualquer pessoa hoje. 3 anos depois, Alexander retornou à mansão Hawthorne com Isabelle. Eu estava sentada em um sofá de couro, tomando uma sopa gourmet e assistindo a programas de TV. Alexander olhou para minha barriga inchada, rangendo os dentes. De quem é o bastardo que você está carregando? Tomei outro gole da minha sopa e sorri levemente. Claro, é uma criança Hawthorne. Alexander se aproximou de mim furiosamente, me puxando do sofá. Sua vagabunda! Saí com a Isabelle no dia do nosso casamento e não voltei há 3 anos. Como isso pôde acontecer? Achei engraçado. Eu nunca disse que era dele, e ele não era o único homem de Hawthorne. Claro, esta criança não é sua. Você não é digno de ser pai dela. Isabelle, chocada, falou. Sofia, mesmo que Alexander tenha te deixado no altar, ele ainda te deixou manter o nome Hawthorne e desfrutar da riqueza da família. Como você pôde ser tão descarada a ponto de engravidar do filho de outra pessoa? Olhei para ela. Isabelle. Você é a meia-irmã dos Hawthorne. Mas seduziu abertamente seu próprio irmão. Quando se trata de descaramento, quem se compara a vocês dois? Isabelle imediatamente se virou para Alexander com uma voz lamentável. Alex. Nos últimos 3 anos, mantivemos nosso relacionamento puramente platônico. Mas ela está grávida de outro homem, fazendo de você um corno. Ao ouvir a palavra corno, Alexander levantou a mão e me deu um tapa forte no rosto. Você engravidou de outra pessoa e ousa caluniar a mim e a Isabelle? Sai da casa dos Hawthorne. A dor na minha bochecha me deixou atordoada por alguns segundos. 3 anos atrás, quando Alexander fugiu com Isabelle, deixando-me sozinha no altar para enfrentar a zombaria de todos. Pedi publicamente um marido. Foi o tio de Alexander, William Hawthorne, que se apresentou e nos casamos. William era conhecido como o Rei do Gelo na cidade. Desde que me casei com ele, todos me trataram com o máximo respeito e cortesia. Desde a minha gravidez, William vem me mimando, não deixando que nenhum fio de cabelo da minha cabeça fosse machucado. Se William descobrisse que Alexander me bateu hoje, definitivamente haveria derramamento de sangue. Para evitar uma tragédia familiar e pelo bem do meu filho que ainda não nasceu, eu disse friamente: se você for embora agora, vou fingir que nada disso aconteceu. Mas eles não gostaram da minha oferta. Isabelle agarrou meu cabelo. Alex, essa vadia é simplesmente culpada. Ela quer nos expulsar para poder usar aquele filho. Bastardo para tomar conta da fortuna dos Hawthorne. Alexandre praguejou. Sua bruxa intrigante. Então esse é seu plano. Não vou deixar você escapar impune. Desvencilhei-me do abraço de Isabelle e disse friamente: desde o dia em que você fugiu, o vovô Hawthorne o tirou da família. Tudo nesta casa não tem mais nada a ver com você. Isabelle riu levemente. Essas foram apenas as palavras raivosas do avô. Alex é o único neto de Hawthorne. Como ele poderia realmente ser removido da família? Alexander parecia presunçoso. Meu avô sempre disse que tudo na família Hawthorne me pertence. Coloquei a mão na barriga e disse friamente: não mais. A criança que estou carregando também é descendente de Hawthorne. Achei que tinha sido clara o suficiente. Mas Alexander me encarou com raiva. Sua vadia. Você está mesmo tentando fazer esse bastardo passar por herdeiro dos Hawthorne. Vou te dar uma lição hoje. Ele me deu um tapa ainda mais forte, fazendo-me cair no chão, segurando meu estômago. Ao ver suas expressões ameaçadoras, o medo tomou conta do meu coração. Preocupada que pudessem machucar o bebê, eu disse rapidamente: a criança que estou carregando não é um bastardo, é... Antes que eu pudesse terminar, Alexander empurrou a tigela de sopa gourmet, junto com seus pedaços quebrados, para dentro da minha boca. Isabelle e eu estamos lutando há 3 anos, enquanto você vive uma vida boa aqui. Tudo por causa daquele bastardo na sua barriga. Vou fazer você comer até ficar satisfeita hoje. Engasguei imediatamente, incapaz de falar enquanto os pedaços afiados de cerâmica cortavam minha boca, tirando sangue. Enquanto eu tentava resistir, Isabelle cravou seu salto afiado nas costas da minha mão. Minha mão inteira latejava de dor, mas eu não conseguia nem gritar. Depois de me forçar a comer a tigela inteira de sopa, Alexander cuspiu em mim antes de se levantar. Isabelle moveu seu pé calçado com salto-agulha em direção à minha barriga saliente. Aterrorizado, agarrei-a desesperadamente pelo tornozelo, impedindo-a de descer. William era infértil, e esta criança foi o resultado de 3 anos de visitas a especialistas, tanto no país quanto no exterior. O rosto de Isabelle exibia um sorriso maroto. Sofia, você parece uma cadela protegendo seus filhotes. Que feia! Alexander franziu a testa para minha barriga. Se a notícia de que fui traído se espalhar, como poderei aparecer na cidade de novo? Isabelle, esmague aquele bastardo na barriga dela. Balancei a cabeça freneticamente, cuspindo o conteúdo da minha boca junto com o sangue, lutando para dizer: a criança, na minha barriga, é de William. Alexander fez uma pausa e então caiu na gargalhada. Sofia, você é péssima em mentir. Todo mundo na cidade sabe que meu tio evita mulheres e é estéril. Neste momento, sou o único que pode dar continuidade à linhagem Hawthorne. Por que mais você acha que o vovô estava tão ansioso para que eu me casasse com você e tivesse um herdeiro? Isabelle interrompeu. Alex é o único herdeiro dos Hawthorne. O avô suspendeu seus negócios para forçá-lo a voltar e herdar os negócios da família. Você é ridícula. Tentando jogar a culpa no tio William depois que expusemos suas mentiras, Alexander e Isabelle fugiram por 3 anos sem sequer um telefonema para casa.
O avô Hawthorne ficou realmente decepcionado com ele. E foi por isso que cortou os fundos de Alexander e quis romper laços com ele. Mas vendo os dois em um estado tão irracional, não discuti para não provocá-los ainda mais. Eu repeti. Não estou mentindo. A criança é mesmo do William. Se você não acredita em mim, posso ligar para William para confirmar. Com uma mão protegendo minha barriga, peguei meu telefone na mesa. Se eu pudesse entrar em contato com William, ele viria correndo para salvar a mim e ao bebê. Mas assim que peguei o telefone, Alexander o arrancou e o jogou no chão. Ao ver a tela se estilhaçar em pedaços, meu coração afundou. Alexander agarrou meu queixo e disse: Meu tio é imprevisível e temido por todos na cidade como o rei do gelo. Se ele descobrir que eu não aguento nem ser corno, ele vai achar que sou inútil e não vai me passar a empresa. Sofia, não foi por isso que você quis ligar para meu tio? Eu balancei a cabeça rapidamente. Não, o bebê que estou carregando é... Antes que eu pudesse terminar, Isabelle pressionou o calcanhar na minha barriga. Alex, por que desperdiçar palavras com essa vagabunda? Vamos nos livrar rapidamente do bastardo na barriga dela e ir contar para o vovô. Uma dor aguda percorreu meu abdômen e... eu podia sentir o bebê se movendo freneticamente. Fui tomada por um pânico sem precedentes. Olhei para ele suplicantemente. Por favor, poupem meu filho. Isabelle pegou o telefone e apontou para mim. Se você se ajoelhar e latir como um cachorro 2 vezes, e depois disser que é uma vadia promíscua, pouparei a criança em sua barriga. Naquele momento, pelo bem do meu filho que ainda não havia nascido, eu não podia mais me importar com mais nada. Virei e ajoelhei no chão. Lati au. Au 2 vezes e disse com a voz trêmula. Sou uma vadia promíscua. Isabelle se abaixou para me olhar, com um sorriso presunçoso nos lábios. Sofia, quando me ajoelhei diante de você implorando para não se casar com Alex, você alguma vez imaginou que esse dia chegaria? Naquela época, Isabelle veio até mim, dizendo que ela e seu meio-irmão estavam apaixonados, e me pedindo para romper o noivado. O casamento entre as famílias Hawthorne e Winters foi arranjado pelos nossos pais, com inúmeros interesses comerciais por trás. Se eu tivesse proposto o rompimento, a responsabilidade recairia sobre mim, e a família Winters teria sofrido. Então, recusei o pedido dela. Nunca imaginei que ela guardasse tanto rancor até hoje. Agora, eu não tinha mais energia para discutir sobre eventos passados. Olhei para ele suplicantemente. Por favor, chamem uma ambulância rapidamente. Alexander pisou nas minhas costas. Sofia, você é mesmo uma vagabunda. Você faria qualquer coisa por esse desgraçado. Eu estava presa no chão, minha barriga batendo no chão duro. Uma dor ardente se espalhou pelo meu abdômen. Você disse que pouparia meu filho? Isabelle falou casualmente. Eu disse que pouparia seu filho. Mas Alex não disse nada. Sua vagabunda. Usando esse canalha na sua barriga para enganar a família Hawthorne em meu nome. Se acha que vou te deixar ir, pode sonhar. Alexander me deu um chute forte no abdômen. Uma dor intensa percorreu meu baixo ventre. E sangue vermelho vivo começou a escorrer pelas minhas pernas. Sentindo os movimentos do bebê cessarem gradualmente, fui tomada pelo desespero. Meus olhos ardiam de ódio enquanto eu os olhava. Alexandre e Isabelle, vocês vão se arrepender disso. Isabelle estava ao lado de Alexander, com os olhos cheios de malícia. Alex, essa vadia ainda não aprendeu a lição. Parece que ela precisa de mais punição. Ao ouvir isso, os lábios de Alexander se curvaram em um sorriso frio. Vamos ver quem faz quem se arrepender. Isabelle, vá procurar uma corda. Isabelle entendeu imediatamente e encontrou uma corda na sala de estar, caminhando em minha direção. Arrastei a parte inferior do meu corpo sangrando para trás. Meus olhos cheios de terror. O que você vai fazer? Mas a única resposta deles foi excitação estampada em seus rostos. Eles amarraram minhas mãos e pés com a corda e me arrastaram de dentro da casa para fora, deixando um longo rastro de sangue no chão. Eles me arrastaram até a borda da piscina. Alexander me chutou para dentro da piscina. Com meus membros amarrados, eu só conseguia afundar impotente. A água da piscina selou minha boca e nariz, e a agonia da sufocação me dominou. Quando pensei que estava prestes a morrer, Alexander me puxou pela corda. Sofia, você aprendeu a lição? Será que algum dia você ousará me trair de novo? Eu ofegava, mas podia sentir a dor no meu abdômen afundando cada vez mais. Eu já tinha frequentado aulas pré-natais com William antes e sabia que isso significava que eu entraria em trabalho de parto prematuro, devido ao trauma. Embora eu soubesse que as chances do bebê sobreviver eram pequenas, eu não queria desistir dessa última esperança. Implorei novamente a Alexander. Aprendi a lição. Nunca mais farei isso. Por favor, poupe a mim e ao bebê. Estou entrando em trabalho de parto. Por favor, chame uma ambulância. Eu imploro. Alexander cuspiu em mim. Puta, você ainda está pensando naquele desgraçado. Vejo que você não tem nenhum remorso. E não vou deixar aquele bastardo sair vivo da casa dos Hawthorne hoje. Ele levantou o pé para me chutar de volta para a piscina. Fechei meus olhos em desespero, meu coração cheio de medo de me afogar. Nesse momento, os portões da mansão Hawthorne se abriram. William entrou correndo, com os olhos cheios de urgência, e gritou: Pare! Alexandre se assustou com o grito do tio e instintivamente largou a corda. Ele sempre tivera medo do tio, conhecido como Rei Gelado. Mas quando viu o avô Hawthorne seguindo William, Alexander recuperou a compostura. Afinal, ele era o único neto da família, o queridinho do avô. Ele correu para abraçar o avô Hawthorne, forçando algumas lágrimas a saírem. Vovô, senti tanto a sua falta nesses últimos 3 anos. Isabelle também se adiantou. Como filha adotiva dos Hawthorne,
Ela não era tão próxima do avô Hawthorne quanto Alexander. Ela se levantou para o lado e disse: Vovô, Alex e eu sabemos que estávamos errados. Alex decidiu voltar e continuar o casamento com Sofia. Só não esperávamos. Alexander acrescentou com um tom ressentido. Não esperávamos que essa vagabunda fosse tão descarada, me traindo e engravidando de um bastardo, tentando se passar por uma criança Hawthorne. Mas não se preocupe, vovô. Eu já cuidei do desgraçado na barriga dela. O nome Hawthorne não será desonrado. Ao ouvir isso, o avô Hawthorne empurrou Alexander para longe e finalmente me viu, quase morta, perto da piscina. William correu para o meu lado, com as mãos trêmulas enquanto desamarrava as cordas que prendiam meus membros. Ao ver o sangue escorrendo da parte inferior do meu corpo, até sua voz tremeu. Sofia, como você está? Olhei para William, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. William, o bebê. Salve o bebê. O avô Hawthorne olhou para a cena, incrédulo. Ele ergueu a bengala e bateu com força em Alexander. Sua besta! O que você fez? Alexander se esquivou enquanto me encarava com ressentimento. Vovô? Aquela vadia da Sofia usou o nome Hawthorne para me trair. Ela enganou você e o tio William. Eu nunca toquei nela. Aquela criança na barriga dela não é minha. Isabelle interrompeu. É isso mesmo, vovô. Alex e eu acabamos de voltar para casa hoje. A barriga dela já está com 6 ou 7 meses. Deve ser algum filho bastardo. Avô Hawthorne golpeou Isabelle com sua bengala. A criança na barriga de Sofia não é um bastardo. É um descendente de Hawthorne. Alexandre gritou. Vovô, isso é impossível! Eu nunca toquei nela. William pegou meu corpo sangrando e chutou Alexander no chão, sua intenção assassina enquanto olhava para ele e Isabelle. Se alguma coisa acontecer com a criança no ventre de Sofia, eu tirarei suas vidas. Com isso, ele me carregou apressadamente para o hospital. Alexandre ficou tão aterrorizado, com a intenção, assassina do tio que não ousou respirar. Depois que William saiu, respirou fundo e olhou para o avô. Vovô, o tio enlouqueceu? Como ele pode ameaçar minha vida por essa promiscuidade? Isabelle sussurrou ao lado dele. Alex, será que tudo isso é uma conspiração de Sofia e do tio William? O tio é estéril. Então talvez estejam usando o bastardo na barriga de Sofia para se apoderar da sua herança? Alexander imediatamente se virou para o avô Hawthorne. Vovô, você precisa me defender. Toda a fortuna dos Hawthorne me pertence. Não pode cair nas mãos de estranhos. Vendo que eles ainda não haviam compreendido a situação, mesmo diante da morte, o avô Hawthorne bateu com raiva na cabeça de Alexander com sua bengala. Pensar que eu, Theodore Hawthorne, conhecido pela minha sabedoria, poderia ter um descendente tão burro. É filho de William. Ao ouvir isso, Alexandre e Isabelle ficaram perplexos. Após um longo momento, Alexandre finalmente falou. Como isso é possível? Sofia é minha esposa. Como ela poderia estar com o tio? E o tio não é assexuado e estéril? O avô Hawthorne olhou para Alexander, com decepção. Quando você fugiu do casamento, Sofia imediatamente se casou com William. A cidade inteira sabe disso. Como você não pôde? Alexandre ficou surpreso. Depois de fugir com Isabel, eles cortaram todo o contato com a cidade, temendo serem pegos. Eles estavam viajando para o exterior. Só recentemente, quando todos os seus cartões foram congelados, eles ficaram sem dinheiro. Eles tiveram que lavar pratos por um mês só, para juntar dinheiro suficiente para comprar passagens aéreas para casa. Após retornarem, eles foram direto para a mansão Hawthorne, sem tempo para se atualizar sobre as notícias. É verdade que William nasceu infértil, mas não era completamente impossível. Nos últimos anos, ele consultou especialistas nacionais e internacionais. Foi assim que ele e Sofia conceberam. O avô Hawthorne acrescentou dolorosamente. E agora você estragou tudo. Lembrando-se dos métodos implacáveis de seu tio. Alexandre caiu no chão como se toda a força tivesse abandonado seu corpo. Nesse momento, vários guarda-costas com expressões severas entraram vindos de fora. Os dois imediatamente tremeram de medo, implorando ajuda ao avô Hawthorne. Vovô, me salve. Eu não quero morrer. Os guarda-costas ignoraram os apelos e os arrastaram para longe. Depois que William me carregou para o carro, o motorista saiu em alta velocidade, chegando ao hospital em apenas 10 minutos. Fui levada às pressas para a sala de parto. Meia hora depois, dei à luz um menino natimorto. O médico estava prestes a descartar o corpo como de costume. Eu a interrompi. Traga o bebê para mim. Ela respondeu com um toque de relutância. Senhora Hawthorne, é melhor não olhar. Pode deixar um trauma psicológico. Eu disse fracamente. Ele é meu filho. Não importa o que aconteça, eu quero vê-lo partir uma última vez. Ao sinal de William, o médico me entregou o feto. Sua pele era vermelha brilhante, apenas um pouco maior que a palma da minha mão. Eu o embalei cuidadosamente em meus braços, com medo de que o menor movimento pudesse machucá-lo. Esta manhã, ele estava rolando alegremente na minha barriga, interagindo comigo. Agora ele se foi para sempre, sem fazer barulho. Lágrimas escorriam incontrolavelmente dos meus olhos. Querido, a mamãe não conseguiu te proteger. Sinto muito. Querido, não culpe a mamãe. Não fique bravo com a mamãe. Por favor, acorde, ok? Coloquei o bebê no meu peito, tentando transferir o calor do meu corpo para ele, na esperança de um milagre. Mas, no final, nada aconteceu. William, com os olhos vermelhos, abraçou a mim e ao bebê. Eu sabia que sua dor não era menor que a minha. William era 10 anos mais velho que eu. Quando Alexander me abandonou no altar, William se apresentou e se casou comigo. Eu pensei que ele só tinha feito isso para salvar a sociedade.
comercial das famílias Hawthorne e Winters. Naquela noite, coloquei os papéis do divórcio na frente dele, mas ele os rasgou. William me contou que, durante seus 34 anos de vida, sempre foi assexuado. Mas naquele dia, ao me ver vestida de noiva, ele se apaixonou à primeira vista. Disse que aquele casamento era real para ele e que esperava que eu também o levasse a sério. Depois do nosso casamento, ele me cobriu de amor. Joias caras, vestidos de alta costura. Ele me deu tudo antes mesmo que eu pudesse pedir. Ele também era incrivelmente atencioso em nossa vida diária. Com meu coração jovem, aos poucos me apaixonei por ele também. Além de ser mais velho, ele também era bem dotado. Todas as noites, ele me deixava em êxtase. Mais tarde, quando vi o bebê recém-nascido de uma amiga, meu coração derreteu. Comecei a querer ter um filho meu. Mas William nasceu com problemas de fertilidade. Para realizar meu desejo, ele começou a procurar tratamento médico em todos os lugares, tanto no Brasil quanto no exterior. No dia em que descobri que estava grávida, ele ficou tão feliz que deu a todos, os funcionários da empresa, um mês extra de salário, querendo que todos compartilhassem da nossa alegria. Na noite em que sentimos os primeiros movimentos do bebê, William beijou minha barriga com entusiasmo, dizendo que ter a mim e ao bebê era o suficiente para esta vida. Nós escolhemos pessoalmente o berço, as roupinhas e os brinquedos para nossa casa, todos carregando o nosso acolhimento e amor por esta criança. Mas agora tudo estava perdido. Pensando nos rostos cruéis de Alexander e Isabelle, um ódio profundo ardia em meu coração. Eu queria despedaçá-los. William, foram Alexander e Isabelle que mataram nosso bebê. William nos abraçou com força, junto com o bebê, com os olhos cheios de intenção assassina. Sofia, não se preocupe. Não deixarei que aqueles que machucaram você e nosso filho fiquem impunes. O sofrimento que você suportou hoje, eu os farei pagar 100 vezes mais. Segurei nosso bebê por um dia e, uma noite antes de finalmente aceitar que ele havia nos deixado para sempre, William e eu cremamos os restos mortais do bebê e os enterramos no cemitério mais auspicioso da cidade. Alexander e Isabelle foram levados pelos guarda-costas a se ajoelharem diante da lápide do bebê. Depois de apenas um dia, eu mal conseguia reconhecer os dois. Alexandre e Isabel estavam desgrenhados, com os rostos inchados como cabeças de porco. Seus braços, corpos e pernas estavam cobertos de feridas sangrentas. William ordenou que fossem chicoteados com chicotes, embebidos em água com pimenta até que a pele se rompesse e, em seguida, jogados em uma poça de esgoto durante a noite. Eles ainda exalavam o odor fétido. William me entregou uma barra de ferro. Sofia, você pode fazer o que quiser com eles. Eu cuido de quaisquer consequências. Peguei a barra de ferro e olhei para eles. Alexander e Isabelle imediatamente mostraram terror em seus olhos, balançando suas cabeças repetidamente. Não, não! Assim que levantei a barra, mirando em suas cabeças e prestes a descer, o avô Hawthorne correu com sua bengala, gritando: Sofia, poupe suas vidas! Ao ver o avô Hawthorne, Alexander pareceu ver uma tábua de salvação. Ele implorou rapidamente: Vovô, ela vai me matar! Por favor, me salve da noite para o dia. O cabelo do avô Hawthorne ficou quase completamente branco. Seu rosto estava estranhamente cansado e abatido. Ele caminhou até mim, respirou fundo várias vezes e me olhou com culpa. Sofia, Alexander, esse idiota, matou indiscriminadamente o filho seu e de William. Ele deveria ser imperdoável, mas... Agarrei a barra com força, olhando friamente para o avô Hawthorne parado na minha frente. Os pais de Alexander morreram cedo, e ele foi praticamente criado pelo avô Hawthorne. O profundo afeto do velho por ele tornou seu apelo compreensível. Mas a vida de Alexandre valeu mais que a minha, que a do meu filho. A imagem do meu bebê lutando no meu ventre ontem, implorando silenciosamente por ajuda, ainda estava vívida na minha mente. Nenhum apelo funcionaria hoje. Mas, para minha surpresa, o avô Hawthorne, em sua idade avançada, ajoelhou-se diante de mim. Alexander perdeu os pais quando criança e foi criado por mim. Seu terrível erro hoje também se deve à minha falha em discipliná-lo. Hoje, que este velho morra com ele para expiar o pecado contra nosso neto perdido. Ao ouvir isso, Alexandre imediatamente protestou. Vovô, eu não quero morrer! Eu não quero morrer! Ele se libertou dos guarda-costas e correu até o avô Hawthorne, tentando puxá-lo para cima. Vovô, como você pode se ajoelhar diante dela? Levante-se e me leve embora. O avô Hawthorne se livrou do braço de Alexander e o golpeou impiedosamente com sua bengala. Seu animal. Ajoelhe-se e implore perdão à sua tia e à criança morta. Seja por ter sido forçado à submissão pelo avô Hawthorne ou por ter percebido que seu avô não podia mais protegê-lo. Alexander finalmente se ajoelhou aos meus pés, repetidamente se curvando. Ao lado dele, o avô Hawthorne também se curvou diante de mim. Se você tiver que matar, mate-me primeiro. Assim, poderei encarar os pais de Alexander na vida após a morte com alguma dignidade. Recuei um passo, ainda segurando a barra de ferro. Aquele homem, outrora um titã da indústria que vivera uma vida orgulhosa, estava agora ajoelhado diante de mim. Minhas emoções estavam em turbulência. Se o avô Hawthorne tivesse tomado uma posição firme para proteger Alexander, eu teria sido ainda mais resoluta. Com William agora no controle da família Hawthorne, o avô teria perdido. Mas agora, com ele oferecendo sua vida no lugar da de seu neto, eu estava sem saber o que fazer. William me segurou por trás, com o olhar penetrante de todos os presentes. Então, com raiva, repreendeu. Vocês são todos surdos?
Como ousam deixar o velho mestre continuar assim? Levem-no embora imediatamente. Os guarda-costas reagiram rapidamente. 2 deles se aproximando para escoltar o avô Hawthorne. William, vendo que eu não conseguia me obrigar a agir, tirou a barra de ferro da minha mão e disse: Sou o pai da criança. A tarefa da vingança deve recair sobre mim. Sofia, afaste-se. Você não deveria ter que ver isso. E com a última esperança perdida. Alexandre e Isabel olharam para William se aproximando deles com a barra de ferro. Seus olhos cheios de terror, seus corpos tremendo. Tio, eu sou seu sobrinho. Se você me matar, como vai encarar o vovô? Como vai encarar meu pai na vida após a morte? Como vai encarar os ancestrais Hawthorne? William levantou a barra, sua voz áspera. Isso não é mais problema seu. A barra de ferro assobiou no ar, prestes a cair sobre a cabeça de Alexandre. Ele ficou tão assustado que se molhou. No momento crítico, estendi a mão e agarrei o braço de William. William se virou para olhar para mim. Respirei fundo e disse: Deixá-los morrer assim é fácil demais. Por que não quebramos seus membros e os banimos da família Hawthorne? Deixamos que sofram todas as dificuldades da vida. William franziu a testa. Sofia? Você não precisa se preocupar com o que ele disse. Não me importo com a reputação póstuma. Só quero vingar você e nosso filho. William, às vezes a morte não é o pior castigo. Eles cresceram na família Hawthorne, acostumados a uma vida de luxo. Se nós aleijarmos eles agora, forçá-los a viver uma vida pior do que as pessoas comuns como inválidos. Essa seria a maior punição. William ponderou por um momento. Então jogou a barra de ferro para um guarda-costas e ordenou friamente: Faça o que minha esposa diz. O guarda-costas pegou a vara e golpeou, impiedosamente, os membros de Alexandre e Isabelle. Seus gritos de agonia encheram o ar. Observei a cena friamente e então toquei gentilmente a lápide do nosso filho. Querido, mamãe e papai te vingaram. Se você não estiver mais bravo, por favor, volte logo para nós, ok? A mão grande de William cobriu a minha. Vamos, Sofia. Nosso bebê com certeza vai voltar para nós. Depois, temendo que ficar na mansão Hawthorne me lembrasse da nossa perda, William nos mudou. Sempre que tinha tempo, ele me levava para viajar para me ajudar a me recuperar. Embora nenhum de nós tenha mencionado a criança novamente, ambos sabíamos que ela seria uma cicatriz permanente em nossos corações. 3 anos depois, engravidei novamente. Desde o momento em que descobrimos, William se tornou incrivelmente protetor. Ele contratou dezenas de guarda-costas e babás para me cercar, sem deixar nenhuma mosca chegar perto de mim. Depois do 5º mês de gravidez, William parou de ir ao escritório, ficando em casa para cuidar de mim constantemente. Conforme minha barriga crescia, meus pés inchavam muito. Todas as noites William me confortava, suspirando de preocupação enquanto olhava para minha barriga, incapaz de dormir. Alisei as rugas entre suas sobrancelhas, sorrindo. William, acho que você é quem sofre de ansiedade pré-natal. Devo levá-lo ao médico amanhã? William colocou a mão delicadamente na minha barriga. Sofia, estou tão preocupado. Nada pode acontecer com esta criança. Coloquei minha mão sobre a dele. Não vai. Desta vez, nosso bebê definitivamente virá para nós são e salvo. Logo depois, dei à luz um menino em segurança. Só então a dor de perder nosso primeiro filho finalmente começou a desaparecer para William e para mim. Realizamos a comemoração dos 100 dias do bebê no hotel mais luxuoso da cidade. Assim que William e eu saímos do carro com nosso bebê, um homem mal vestido e com um andar retorcido correu em nossa direção. Antes que ele pudesse nos alcançar, ele foi parado por uma parede de guarda-costas. No início, pensei que ele fosse um mendigo. Considerando que era um dia alegre, eu estava prestes a pedir a alguém que o levasse embora e lhe desse um pouco de comida e necessidades. Mas quando ele falou, percebi que aquele homem era na verdade Alexander. Tia, agora que vocês têm um novo filho, por favor, deixem-me voltar para a família Hawthorne. Eu realmente sei que estava errado. Por favor, deixe-me voltar. Depois que Alexander e Isabelle ficaram aleijados, eles não receberam tratamento em tempo hábil, deixando ambos gravemente incapacitados. As dificuldades dos últimos anos levaram Alexandre a um estado de mendicância. Inúmeras vezes em seus sonhos de meia-noite, ele se arrependeu de acreditar nas mentiras de Isabelle e escolher fugir do casamento. Isabelle se casou com um homem de 65 anos há 2 anos, deixando Alexander para trás. Suas deficiências físicas e péssimas condições de vida o fizeram pensar em suicídio inúmeras vezes. A única coisa que o manteve firme foi a esperança de que, se William e eu tivéssemos outro filho, poderíamos mostrar misericórdia e deixá-lo retornar à família Hawthorne. E ele finalmente esperou por este dia. William olhou para ele friamente e disse: Poupar sua vida já foi uma grande misericórdia. Voltar para a família Hawthorne? Continue sonhando. Então ele ordenou aos guarda-costas que expulsassem Alexandre. Essa ação destruiu completamente a esperança de Alexander de retornar à família Hawthorne. Ele retornou ao seu quarto alugado e cometeu suicídio logo depois. Quando recebemos essa notícia, William e eu estávamos brincando com nosso filho. Após um momento de contemplação, William ainda ordenou que alguém recolhesse as cinzas de Alexandre. Fim. Para mais histórias completas, siga a conta. Que Deus te abençoe.